Senhoras e senhores, galerinha do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Então, terminamos os assuntos que contextualizamos lá sobre jogos, sobre a temática de interpretação de papéis, né? Algo parecido bastante com o teatro, então jogos dramáticos que nós trabalhamos, né? Hoje iniciamos um novo tema para as nossas aulas, né? Então esse tema vamos com ele, né, até o final do nosso trimestre, né? Então sabemos que estamos no terceiro trimestre letivo ainda, então nesse terceiro trimestre então trabalhamos em primeiro momento as manifestações dos jogos de dramaturgia, né, dramaturgia, e hoje nós iniciamos um novo contexto que são as ginásticas, né? Então não tem relação hoje nessas aulas com as ginásticas de competição, né? Então fugimos do contexto de ginásticas competitivas, e vamos trabalhar o contexto das ginásticas de conscientização corporal, né, que são aquelas ginásticas utilizadas para manifestação, para manutenção da nossa saúde, né? Então são várias manifestações ginásticas que nós vamos estar vendo no decorrer das nossas aulas durante esse terceiro trimestre, né? Então vamos começar falando sobre, contextualizando, né, todas as ginásticas de conscientização corporal. Uma dica, o recado que sempre dado no início da aula, né? Então entra no Classroom, você que assiste as aulas pelo Classroom, entra lá, faz atividades, clica no primeiro link da nossa aula, garanta a sua presença. Realizou esses dois exercícios, garantiu a sua presença na aula de hoje, né? Então você também que pega material impresso, né, que vai à tua escola, pega material impresso, acompanha as aulas via outras ferramentas, né, que não o Classroom, que não tem acesso ao Classroom, então já vê certinho as datas que você vai até a escola, retirar o material impresso, devolver o material impresso, né? Não é só retirar também, né? Então muitos vão só retirar o material e acaba não devolvendo, né? Então a devolução, a resolução das atividades que são disponibilizadas a vocês via impressa é extremamente necessário você estar realizando essas atividades, que é através das atividades que os professores podem atribuir notas a vocês, né? Então retira a atividade, devolve essas atividades. Então fica a dica aí da nossa aula. Então começando a falar sobre o tema das nossas próximas aulas, né? Então contextualizando ginástica de conscientização corporal. Aqui temos 3 imagens ali que retratam algumas manifestações dessas ginásticas, né? Então são várias manifestações aqui que existem dentro do contexto da ginástica de conscientização corporal. Temos desde meditação, relaxamento, yoga, tai chi chuan, pilates, então são várias manifestações que são trabalhadas dentro das ginásticas, né? Então também teremos uma aula que tem um elemento que é essencial, podemos assim dizer, que está presente em todas essas ginásticas, que é a respiração, né? Então, a respiração é extremamente importante, é um elemento muito importante. Tá certo que temos um elemento que sem ela nós não estaríamos vivos, né? Então, a respiração faz parte, é o primeiro e último ato da vida de todo ser humano, né? Então, quando nascemos, nosso primeiro ato é respirar, e também, antes de morrermos, né, nosso último ato também é respirar. Então, a respiração está presente em todo a nossa vida, né? Mas dentro do contexto das ginásticas, ela é trabalhada de uma maneira específica, né? Então não é apenas respirar para a sobrevivência, né? Mas sim respirar da maneira correta, né? Para dar uma boa fluidez àquela atividade ginástica, aquela manifestação ginástica que estamos vivendo, né? Então tem várias aulas que vamos estar trabalhando, nas próximas aulas vamos estar detalhando cada uma dessas ginásticas. Então, começando ali definindo o que é ginástica, um contexto geral, né? Então, da onde ela deriva, o que ela significa. Então, a palavra ginástica surgiu do grego, gimnastica, que é o quê? Que é a arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. Então, essa é a definição num contexto geral de ginástica. Então, é fortificar o corpo e dar agilidade a este mesmo corpo, né? Então, ela deriva a palavra de origem grega, né? Então também, e as primeiras manifestações ginástica com o intuito mesmo de manutenção da saúde, de treinamento militar, surgiu na Grécia Antiga, né? Então também linkamos com a história antiga, lá, né, com as primeiras civilizações, também então foi utilizada dessas ginásticas para treinamento militar. Então a ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. Foram fortemente utilizadas no treinamento militar. Oficialmente, como ginástica, ela surge em 1811. Quem a criou foi Friedrich Ludwig
Han, que é o pai da ginástica pedagógica, né? Então ele fundou em Berlim, na Alemanha, o primeiro clube voltado apenas à prática da ginástica, né? Então o pai da ginástica pedagógica, o Friedrich, então ele quem criou a primeira manifestação ginástica que não com o intuito de treinamento, né? E sim com o intuito de manutenção de saúde, né? Então ele cria a ginástica pedagógica e funda o primeiro clube que é voltado apenas para essa prática, né? Então, 1811 que foi essa criação, a primeira manifestação ginástica que não para treinamento militar, né? Que era utilizada, né? Na Grécia Antiga, né? Então, está aqui o pai da ginástica pedagógica. Então, dentro das ginásticas de conscientização corporal a definir, né? Então, são práticas milenares, como relaxamento, meditação, uma massagem, automassagem, todos aqueles exemplos que nós já demos a vocês, né? A maioria delas tem origem nos países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seu enfoque concentra principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar, né? Então, o foco principal das ginásticas de conscientização corporal é o quê? Prevenir doenças, né? Porque vai levar a pessoa a conhecer melhor o seu corpo, né? Conhecendo melhor o seu corpo, ela sabe de algum distúrbio que venha ocorrer, ela vai estar sabendo que pode ser uma enfermidade, né? Pode estar vindo a tratar precocemente, né? Então, ela previne doenças e procura um bem-estar maior no contexto geral do corpo, né? Como preza a saúde, né? Como nós sabemos, já definimos saúde. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um completo bem-estar físico, mental e emocional, né? Então, para uma pessoa estar bem de saúde, ela precisa estar com esses 3 pilares que sustentam ali, né? Em dia, né? Precisa estar bem nesses 3 pilares, né? Então, se um deles falha, você não está bem de saúde. Então, é um contexto bem complexo, né, dentro da saúde. Então, todos esses elementos são trabalhados dentro das ginásticas de conscientização corporal. Então, o autoconhecimento das sensações e percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos em seu início, né, podem ser tratados, evitando a manifestação do estágio chamado doença, né? Então, esse autoconhecimento é extremamente necessário para que, caso alguma enfermidade se manifeste, né, a pessoa sabe que aquela enfermidade se manifestou, você acaba tratando antes do estágio doença mesmo se instalar, né? Então, esse autoconhecimento, essa autopercepção das sensações, né, é super importante. E todas essas sensações, essas percepções são trabalhadas na ginástica de conscientização corporal. Bora para a nossa primeira atividade, então? Falamos, contextualizamos historicamente um pouco da ginástica, né, como que ela se manifesta, alguns contextos dentro das ginásticas, né? Total, a ginástica de conscientização corporal também, né? Então, temos a nossa primeira atividade de hoje, que é o quê? A atividade descritiva. Então, pega seu caderno, faz as anotações, interage no aplicativo Aula Paraná, você que acompanha as aulas através do aplicativo, interage lá, pode estar interagindo com os professores, com os mediadores, então, você pode utilizar essa ferramenta também. Então, temos a nossa primeira atividade, que é o seguinte: em um contexto geral, defina ginástica. Então, no geral, como que a ginástica é definida. Já voltamos com a correção dessa atividade aqui.
Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Num contexto geral, como que as ginásticas são definidas. Então, ela define-se como que a palavra ginástica, então ela surge do grego, né, da Grécia Antiga, né, gymnastique, que é o quê? Que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade, né? Então, essa é a definição de ginástica num contexto geral, né? Então, fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. Dentro do contexto conscientização corporal, que nós vamos estar vendo, ela leva uma outra definição, né? Ela tem uma outra especificidade, mas no geral, então, a ideia da ginástica é justamente a que está sendo retratada nesta resposta da atividade que nós queríamos saber, nesta primeira atividade da nossa aula. Bora para o nosso quiz, então. Segunda atividade da aula de hoje, que é um quiz. Então, atividade objetiva, sempre que for um quiz é objetiva, e a atividade é descritiva, né? Então, interage no aplicativo também, responde seu caderno, faz as devidas anotações. Nós temos a segunda atividade, que é a seguinte. São exemplos de ginástica de conscientização corporal. Letra A, ginástica artística, rítmica e de trampolim. Letra B, ginástica circense, acrobática e de malabarismo. Letra C, ginástica circense, rítmica e de condicionamento. Ou letra D, ginástica de relaxamento, meditação e automassagem. Então, quais dessas alternativas são exemplos de ginástica de conscientização corporal? Marca a resposta correta, já voltamos com a correção. Voltando então, galera, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, né? Então, resposta correta, letra D. Então, o que fala a letra D? Então, exemplos de ginástica de conscientização corporal são
Relaxamento, meditação e automassagem. Existem outras ginásticas, é claro, né? Mas dentro deste contexto das alternativas, aqui fala sobre conscientização corporal, são essas três aqui. As outras alternativas, existem essas manifestações ginásticas, sim, todas elas existem, né? Mas elas não entram dentro do contexto de conscientização, né? Então, artística, rítmica e trampolim são as manifestações ginásticas esportivas, as ginásticas de competição. As três estão presentes nas Olimpíadas, então são manifestações presentes nos Jogos Olímpicos. Algumas delas também, a rítmica ali presente nos Jogos Escolares do Paraná, então, especificamente ali para a rítmica é feminina, né? Então a manifestação é das meninas, então também está presente nos Jogos. Então são todas manifestações esportivas. As outras também são manifestações que existem, mas de conscientização é a letra D. Tranquilo? Então a resposta correta é a letra D. Bora para mais atividade. Então são 3 atividades na sequência ali, 2 descritivas, um quiz no meio, né? Temos mais uma aqui. Terceira atividade. O que o autoconhecimento das sensações e percepções corporais permite a seus praticantes, né? Então, por que essas percepções vão permitir a seu praticante? Vão ter um tempinho para realizar também essa atividade, né? Já já voltamos com a correção. Voltando então, galera, com a correção da atividade, uma atividade descritiva, né? Terceira atividade da aula, que é o quê? O que o autoconhecimento das sensações e percepções corporais permite a seus praticantes? Então, ele vai permitir o quê? A identificação de alguns desequilíbrios, né? Que se forem percebidos no seu início, né? Podem ser tratados, evitando a manifestação no estágio chamado de doença, ou seja, vai atuar na prevenção, é justamente isso, né? Então, as atividades físicas aqui, a ginástica de conscientização, né, atua principalmente no fator preventivo, então ela vai prevenir as doenças, né? Então,
não pode, às vezes, não chega a evitar, né? Mas ela chega a prevenir. Então, você conhece, se autoconhece, né? Conhece bem seu corpo. Então, manifestou algum distúrbio, você vai procurar ajuda médica ali, de profissionais, né? Então, vai estar evitando ao mal maior, né? Então, ela previne, evita essas situações, né? Então, isso daqui o autoconhecimento vai proporcionar aos seus praticantes. Então, exemplos das ginásticas de conscientização corporal. Então, nós temos uma das primeiras manifestações aqui, que é o relaxamento, né? Então, como que funciona o relaxamento? Vamos ter aulas específicas sobre esses temas, né? Mas vamos dar uma pincelada aí de como que vai cada uma dessas manifestações funcionar. Então, o relaxamento é o quê? É uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano, como ficar muitas horas sentados na escola, né, ou diante do computador, proporcionam a aquisição de tensões de várias origens. A prática do relaxamento são muito indicadas para a eliminação das tensões, né? Então, como hoje, principalmente, né, no momento que estamos vivendo, né, acabamos ficando muito tempo sentado, muito tempo deitado, né, acompanhando as aulas, realizando atividades, estamos restritos ao ambiente doméstico, né? Então, às vezes, a musculatura acaba criando tensões, né? Então, essas tensões são rompidas através da prática do relaxamento. Então, nós vamos ter no final da aula ali uma dica de atividade prática para você estar realizando no ambiente que você está no ambiente que você vive, né? Na sua casa, no seu jardim, espaço que você tenha bacana aí. Então, você vai estar realizando atividades. Então, o relaxamento visa justamente isso. Então, é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Então, relaxar significa o quê? Reduzir drasticamente a atividade muscular e mental. Elas devem ser realizadas em locais tranquilos, né? E os seus adeptos devem vestir-se com roupas confortáveis, prestar bastante atenção na respiração e procurar o relaxamento das tensões das diversas partes do corpo, né? Então, você pensa na musculatura envolvida, né? Então, você, estou com manifestações aqui na minha região cervical. Então, pensa na região cervical, trabalho e muito a respiração, né? Então, trabalha a respiração, procura espairecer todos os pensamentos, fazer essa musculatura relaxar mesmo. Então, é justamente isso que visa a modalidade do relaxamento. Nós vamos estar detalhando na aula de relaxamento, então, como que funciona todos os estilos de relaxamento que existem. Bora para uma atividade, então? Falamos sobre o relaxamento. Temos uma atividade objetiva, né? Nossa quarta atividade que fala o quê? A prática do relaxamento tem como principal objetivo, letra A, aumentar as tensões físicas, mentais e emocionais. Letra B, romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Letra C, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Então, o que o relaxamento proporciona, qual que é o objetivo do relaxamento? Já voltamos com a correção.
Voltando então, galera, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? A prática do relaxamento tem como principal objetivo, letra B, né? Então, o objetivo do relaxamento é o quê? É romper com as tensões físicas, mentais e emocionais. Então, esse é o objetivo do relaxamento. Outra manifestação da ginástica de conscientização corporal é o quê? A meditação. Então, a meditação é o quê? Ela é uma prática de intensa concentração e atenção na mente, reduzindo o fluxo dos pensamentos. Quando realizada de modo regular, ela proporciona vários benefícios. Entre eles é o quê? Um descanso físico, mental e emocional do corpo inteiro, vai aumentar a capacidade de concentração, reduzir a ansiedade, vai equilibrar a respiração, entre outros benefícios que a prática da meditação proporciona a seu praticante. Então, ela é bastante semelhante ao relaxamento, né? Assemelham-se bastante essas duas manifestações. E trabalha-se muito a respiração, né? Então, a meditação é concentração e reduzir os fluxos de pensamentos, né? Então, é não pensar em problemas que possam existir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, geralmente fazer esses pensamentos fluírem, né? Meditar, né? E através dessa meditação vamos também estar relaxando. Então, a meditação, a posição do corpo varia-se bastante, né? Então, pode-se meditar deitado, em pé ou sentado, né? Então, a maneira mais utilizada, adotada hoje é a meditação sentada, né? Então, mesmo tendo eu vou estar relaxando, vou estar espairecendo meus pensamentos ali, né? E também, caso seja necessário, né? Eu posso também, meu corpo está apto também a executar alguma ação, né? Então, o sentado é a maneira mais usada na prática da meditação, né? Mas nada impede que eu a faça em pé, a faça deitado, né? Mas a mais utilizada é a maneira sentada, como está retratando nesta imagem aqui, né? Então, posição bastante característica, né? As mãos sobre os joelhos ali, né? Fazendo a prática da meditação mesmo. Mais atividade então, mais uma atividade na aula de hoje, temos bastante atividade, temos mais uma atividade, dessa vez um quiz novamente, então atividade de múltipla escolha, né? Então é só anotar a resposta correta lá. Número 5, né, atividade. Dos benefícios citados abaixo, quais são proporcionados pela meditação? Então os benefícios da meditação são o quê? Letra A, descanso físico, mental e emocional. Letra B, aumento da capacidade de concentração. Letra C, redução da ansiedade e equilíbrio da respiração, ou letra D, todas as alternativas estão corretas, né? Então, quais são os benefícios proporcionados através da meditação? Marca a resposta correta que já voltamos.
Retornando então com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Dos benefícios citados abaixo, quais são proporcionados pela meditação? Resposta correta, letra B. Né? Então, todas as letras anteriores, né, A, B e C, são benefícios que a meditação proporciona ao seu praticante, né, que é um descanso físico, mental e emocional, aumento da capacidade de concentração, né, e também redução da ansiedade e equilíbrio da respiração. Então, resposta correta, letra D. Então, todas elas são benefícios que são proporcionados pela meditação. Tranquilo, então? Então, dentro das manifestações também das ginásticas de conscientização corporal, nós temos o quê? Uma das manifestações que é a automassagem. Né? Então, o que é a automassagem? Né? Então, como vocês já devem imaginar, né? Então fica fácil a definição, né? Ela, literalmente, ela se autodefine, né? Então é o quê? Ela é usada para relaxar e auxiliar na manutenção da saúde. Trata-se do ato de massagear a si mesmo, promovendo um conforto pessoal diante das situações do dia a dia. Ela é realizada com as mãos ou com o auxílio de acessórios. Né? Então é justamente como está colocado nesta imagem ali, né? Então a automassagem é a prática da massagem, aplicar força, né, sobre os tecidos macios do corpo, né? Em mim mesmo, né? Então estou com ali às vezes uma manifestação no braço, né? Então vou automassagear meu braço, automassagear minha face, né? Então também pode ser aplicado a região cervical também, é onde eu consigo alcançá-la, então eu posso estar realizando a automassagem, né? Então é a massagem em si mesmo, né? Então fica tranquilo essa definição de automassagem, né? Fica a definição, né, é a literal como está colocado na própria palavra de automassagem, né? Então esse estilo de ginástica ativa a circulação sanguínea da região, né? Vai diminuir as dores musculares e aliviar as tensões emocionais. A aplicação da automassagem depende do praticante conhecer o ponto que deseja tratar e massagear essa região durante alguns minutos, né? Então, ali apresentou situação de desconforto, né? de tensão, às vezes, na musculatura, então vou aplicar esses movimentos ali, né? Nessa região. Então, conhecendo, auto-percebendo, autoconhecendo o meu corpo, né? Então eu consigo aplicar esses movimentos para estar levando a prática do relaxamento, para estar melhorando esse distúrbio, essa dor, às vezes, que pode estar manifestando ali. Então, tudo isso eu faço através da automassagem. Eu posso estar utilizando das mãos ou posso também estar utilizando de acessórios para facilitar. Eu posso estar usando bolinhas, rolinhos. Então são vários acessórios que existem no mercado hoje, né, que também posso estar utilizando para melhorar ainda mais a prática da automassagem, né? Então a automassagem é feita por mim mesmo e a manifestação da massagem é realizada por outra pessoa, né? Então a ideia é basicamente a mesma, né? Só muda ali o elemento da terceira pessoa presente na ação. Mais uma atividade, então, falamos sobre a automassagem, então temos mais uma atividade que é a seguinte, atividade número 6, atividade objetiva também, que fala o quê? Dos benefícios citados abaixo, quais são proporcionados pela prática da automassagem? Então, a automassagem proporciona o que ao seu praticante? Ativa a circulação sanguínea? Letra B, diminui as dores musculares? Letra C, alivia tensões emocionais? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, quais são os benefícios proporcionados pela automassagem? Marca a alternativa correta que já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Os benefícios da automassagem. Resposta correta, letra D. Novamente, então, todos os benefícios acima citados, né, são proporcionados através da automassagem, que é a ativação da circulação sanguínea, a diminuição das dores musculares e o alívio das tensões emocionais, né? Então, são todos os benefícios proporcionados através da automassagem. Resposta correta, letra D. Bem, tranquilo também. Então aqui tem uma atividade prática para nós estarmos realizando em casa. Então são várias atividades que você pode estar realizando em casa. Deixamos um exemplo dessa atividade que pode ser realizada em casa. Então como que nós vamos trabalhar essa atividade? Então ter a seguinte situação. Procure um local tranquilo em sua casa, onde você possa ficar sozinho, sem ser interrompido ou interrompida, né, e utilizar músicas mais calmas. Dentro daqui tem sugestão, então tem um vídeo do YouTube que você pode estar utilizando outras músicas também, né? Então são músicas que vai proporcionar uma tranquilidade, uma calma para a prática dessa atividade, né? Então fica sozinho, procura um espaço bacana lá, pode ser seu quarto, na sala, se você estiver sozinho, né? Tiver um jardim também, tiver um local que possa estar realizando perto da sua casa, né? Então você pode estar indo até esse local para realizar essa atividade, né? Mas é bem tranquila, ela pode ser realizada em qualquer local tranquilamente. Então vai deitar-se confortavelmente sobre um colchonete, pode ser sobre uma toalha de banho ou algo similar. Até mesmo se você quiser deitar ali, se estiver sobre o piso, sobre o gramado, também pode estar realizando, né? Imagine que está num local bem tranquilo, junto à natureza, então pode ser uma praia, um campo, próximo a uma cachoeira ou qualquer outro lugar que considere agradável, né? Então se você tem esse espaço também perto da sua casa, então você pode estar de frente para ele, pode estar imaginando essa situação. Então você vai criar dentro do seu imaginário, né? Como nós vimos na aula passada, então você vai estar imaginando algo, então vai estar viajando, indo até esse local, né? Então, através da música, deitado, trabalhando bastante a respiração ali, a inspiração, a expiração, né? O movimento de encher os pulmões de ar, inspiração, soltar ali, trabalhar a respiração, solta fininho, que é a expiração, né? Então, como é colocado, né, para fazer uma comparação, né? Então, cheira uma flor, apaga uma vela. Então, trabalha bastante a respiração, sente a música, faz seus pensamentos e até esse local que você imaginou, né? Então, é bem tranquila essa atividade de estar sendo realizada. Sinta a onda de relaxamento que vai percorrer todo o seu corpo, né? Pés, pernas, joelhos, quadril, coluna, braços, cotovelos, punhos, mãos, dedos, ombros, pescoço e a cabeça. Relaxe os olhos, a testa, o nariz, os lábios, os maxilares e a língua. Perceba seu corpo inteiro relaxado e continue prestando atenção na sua respiração, né? Então a respiração é muito trabalhada, então você vai sentir toda a onda de relaxamento por todo o seu corpo, né? Então imagina o órgão do seu corpo ali, né? Pés, e vai subindo até chegar à sua cabeça, toda a região da face também, todos os órgãos ali da face, sinta ele relaxando. Então tudo isso daí é proporcionado através dos pensamentos que você vai estar fluindo, né? Os pensamentos bons que vão estar fluindo através da prática dessa atividade. Então realize em casa que você vai ter com certeza uma melhora, tanto no aprendizado quanto também no seu dia a dia, né? Então pode estar realizando em qualquer momento do seu dia. A única coisa que é necessário, silêncio, né? Então, e procura realmente fazer sozinho, né? Para que não tenha conversa, para que você acabe não se distraindo com outras situações que advenha de fora do contexto, né? Então realize a atividade que vai estar melhorando e muito o seu aprendizado, né? Então depois disso, faz um relato, pega seu caderno, faz um relato dessa atividade, já entra em contato com o seu professor para você estar devolvendo essa atividade. Também você pode estar devolvendo essa atividade o dia que você está entregando a atividade na escola. Então, se você faz a atividade impressa, então você pode estar devolvendo esse relato para que você possa estar também trocando ideia ali com o seu professor. Pode estar utilizando o Classroom para isso também, ou outras ferramentas que vocês utilizam para estar interagindo com o seu professor. Então, tudo isso aí é essa prática de atividade para você realizar em casa. Então, pode também colocar seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, então, enfim, quem está com você na casa também pode estar realizando a atividade. O retorno, garanto, com certeza vai ser muito bom a todos. E para fecharmos, então, também mantemos o quadro Saiba Mais nas ginásticas,
de conscientização, né? Então, através desses vídeos, vai estar melhorando ainda mais o conhecimento sobre o tema. Então, a meditação para iniciantes, o primeiro vídeo, é uma meditação guiada para iniciantes, né? E aprenda a fazer a automassagem, né? Então, tem várias manifestações de meditação. Aqui tem alguns exemplos, então você pode estar assistindo esse vídeo e melhorando ainda mais o conhecimento do tema tratado nas aulas de hoje, né? Então, baixe o material lá, assista os vídeos que com certeza vai aumentar ainda mais a gama de conhecimento de vocês. E aqui fechamos a nossa aula, né? Então, demos um início das ginásticas de conscientização corporal, né? E fechamos a nossa aula. Agradeço a companhia de todos que estavam presentes e acompanharam essa aula, né? Espero que encontrá-los bem na nossa próxima aula. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Agradeço a companhia, forte abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.